Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 6 de março de 2021. O Evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 3, versículo do 11 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quando os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhes: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para o seu pai. Quando estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei-lhe um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz a parábola do filho pródigo. E é muito propício nesse momento, nessa caminhada quaresmal que nós vivemos, nós escutarmos e refletirmos a parábola do filho pródigo, que deveria se chamar a parábola do Pai misericordioso. Por que Jesus vai contar essa parábola? Por causa que os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus porque ele acolhia os publicanos e os pecadores, fazia refeição com eles. Aqueles homens já não eram rejeitados, já não foram rejeitados por Jesus, assim como eram rejeitados pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, pelos mestres da lei, porque eles eram considerados como pecadores públicos. E aqui Jesus, por isso que vai contar para eles, por causa da alegria de Jesus de receber justamente essas pessoas que estavam perdidas
e ela se volta para Jesus. E o grande exemplo é Zaqueu, o grande exemplo é o evangelista Mateus, que era Levi, era cobrador de impostos. Jesus o chamou e ele largou tudo, deixou para trás para seguir Jesus. E nessa parábola do filho pródigo, é uma parábola que eu me identifico muito com ela, e todas as vezes que eu vou lá no santuário do Pai das Misericórdias, lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, eu olho para aquele mosaico e vejo a figura do filho pródigo, aquele ajoelhado aos seus pais, abraçado ao seu pai, e aquele pai acolhendo o seu filho, que é o Cristo Jesus, que é o Pai das Misericórdias. E é isso que Jesus vai narrar nessa parábola de hoje. Esse filho, sendo 2 filhos que esse pai tinha, o mais novo pede a sua herança. Quer dizer, matou seu pai ainda vivo, porque a herança é algo dado depois que o pai morre, mas o pai assim faz conforme a vontade do filho. Esse pai amoroso faz a vontade do filho, dá a liberdade do filho fazer aquilo que ele quer. E aí, com essa herança, ele vai sair pelo mundo, gastar esse dinheiro com prostituição, festas, farras, bebedeiras, e até que um dia o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, aqueles amigos que estavam ali festando com eles, cai fora. E aí ele se vê sozinho. E o que ele arruma para fazer é cuidar dos porcos. E aqui nós temos que prestar atenção qual é o sentido dos porcos na parábola. Jesus vai contar que ele cuidar dos porcos é rebaixar ao máximo, é colocar pessoas no fundo do porco, porque para os judeus o porco é um animal impuro. Então, cuidar dos porcos significa estar no fundo do poço, no mais baixo nível da degradação. E esse filho que queria comer e nem a comida dos porcos podia comer. Mas um momento toca o seu coração e ele se lembra do seu pai. Lembra do pai amoroso, do patrão cuidadoso, que cuida dos seus empregados com carinho, não deixa os seus empregados passar fome. E aí ele vai refletir no seu coração, na sua vida, e reconhecer que pecou contra Deus e pecou contra o seu pai, que ele já não merece mais ser chamado de filho, mas queria ser tratado como um empregado. E aí, quando ele cai em si, ele volta para a casa qual ele não deveria ter saído. E ali, quando o pai avista o seu filho, corre ao seu encontro, e o filho vai começar a dizer aquilo tudo que ele tinha planejado. Eu imagino ele vindo na estrada com aquele mantra na cabeça, repetindo essas coisas, pedindo a Deus muitas vezes, eu acho, que o pai o perdoasse, o acolhesse, e ali aquele pai o abraça, o enche de beijos, manda buscar roupa, anel, sandália, manda matar um novilho. Por quê? Porque aquele filho, para ele, ao sair de perto dele, tinha morrido. Mas ao ele voltar, ele ressuscitou. Estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto no pecado, nas trevas das seduções do mundo, nas trevas das seduções do maligno. E quando ele volta para a casa do Pai, ele reconhece esse amor paternal que o Pai tem, que é o mesmo amor de Deus, o mesmo amor de Cristo tem por cada um de nós. E é o reflexo daquilo que Jesus estava fazendo com os publicanos, os pecadores e as prostitutas. Jesus estava não acolhendo o pecado, mas acolhendo o pecador arrependido que queria mudar de vida. E assim, essa acolhida é feita. O pai vai fazer uma festa, mas eis que tem a figura do outro irmão, que é representada pelos mestres da lei e os fariseus. Quer saber que festa é esta? Porque escutou música. E aí o empregado vai dizer que é o filho, o irmão dele,
que havia voltado e que o pai estava feliz com a sua volta, estava fazendo a festa. E aí, ao encontro desse filho mais velho com um pai que não quer entrar em casa, não quer festejar com seu irmão, assim como os fariseus, os mestres da lei, estão fazendo com os publicanos, pecadores e prostitutas. Não querem participar daquilo ali, querem ficar de longe. E aí o pai vai dizer: tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Teu irmão estava morto e precisou e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Era preciso se alegrar, porque teu irmão voltou. E aqui a parábola se encerra e Jesus não vai dizer se aquele irmão aceitou as palavras de Jesus ou se ele entrou para a festa ou não. Mas eu acho porque esse irmão mais velho representa os mestres da lei, os fariseus, e o que os fariseus e os mestres da lei não aceitaram os pecadores. E o que fizeram? Mataram o Messias, mataram o Filho de Deus, esse que acolheu aquele pecador. Portanto, meus irmãos, assim também eu um dia vivi nessas trevas do pecado, vivendo essas coisas desregradas do mundo, prostituição, adultério, vivendo tantas coisas erradas, festas, bebedeiras, e um dia Deus tocou no meu coração e eu fiz um compromisso com Deus que queria mudar de vida, queria voltar para os braços desse Pai misericordioso. Quantas pessoas se afastaram de mim quando eu tomei essa decisão de caminhar os caminhos do Senhor. Mas Jesus não se afastou de mim. Deus se alegrou, Jesus se afastou, e por isso que eu falo, quando eu vejo a imagem daquele mosaico, o pai abraçando o filho, é assim que eu me sinto abraçado por Jesus. Porque grande foi a misericórdia de Deus. Porque se eu tivesse morrido naquela vida de pecado, com aquela vida de prostituição, adultério, certamente eu iria padecer no fogo do inferno. Mas a graça de Deus permitiu que eu tivesse tempo ainda nessa vida de me arrepender e de viver uma vida nova. Assim como Jesus falava para os pecadores: vá e não peques mais. O que nós precisamos para não pecar mais? Viver a graça de Deus, viver o amor de Deus, viver a misericórdia de Deus e, sobretudo, saber que somos fracos e pecadores, que a graça de Deus que habita no nosso coração é que nos fortalece para que nós possamos renunciar a cada dia às trevas e às seduções do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.